Glória a Deus. Que bom, que riqueza, né? Sensacional. Eu creio que muito do que Deus já falou nessa tarde aqui, início da noite, também corrobora, né, reafirma tudo aquilo que a gente tem falado ao longo desses últimos 7 meses e meio, porque basta ver que a gente começou aqui em fevereiro no hotel. Então, vamos lá comigo, ó. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses. São 7 meses só, e quanta riqueza, quantas pessoas novas se chegaram até aqui. Eu quero agradecer a vocês, honrar vocês, todos aqueles que já caminharam conosco, caminhavam, e aqueles que Deus trouxe. Isso é um movimento. Então eu quero fazer com que tudo aquilo que nós ouvimos, existe todo um processo de absorção, de meditação em tudo isso, eu quero devolver agora para que vocês vejam que esse movimento está acontecendo. Você faz parte desse movimento. Você faz parte dessa igreja, da qual o próprio Cristo falou lá, há 2000 anos atrás, quando ele fala que essa edificação, essa pedra fundamental, que é Ele mesmo, que é a sua palavra, ela continua sendo construída 2000 anos depois, por nós. Gente fraca, gente pecadora e que está avançando e quer alcançar outras pessoas, alcançar uma outra geração, e é isso, em nome de Jesus. E eu quero aqui, porque Deus é tão bom e maravilhoso, porque muito do que foi falado, e eu obviamente não vou repetir, mas eu quero só fazer um fechamento, falando sobre algo que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos, algo é repetido, porque é assim, na verdade, e quando Paulo fala a Timóteo e ensina Timóteo a ensinar outros, ele diz que prega a palavra, insta. O instar é ensinar com uma eloquência maior, é você falar 1, 2, 3 vezes, é isso. É uma meditação contínua da vida sobre a palavra. E eu quero falar um pouquinho sobre saudade longe. E eu coloquei aqui algumas coisas sobre... A gente falou muito sobre hoje, né? Sobre o que é uma igreja irresistível. O Paulo falou, o pastor Bruno falou, o pastor João falou também. Mas eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Né? Uma igreja irresistível é uma comunidade de homens e mulheres inspirados por uma promessa e incendiados pelo Espírito Santo. Tem algo aí que tem um valor assim que nós não podemos desconsiderar. Existem vários movimentos humanos ao longo da história que eles foram movidos por inúmeros motivos. Foram causas multifatoriais. Grandes homens começaram grandes empreendimentos e até eles tiveram um êxito, lograram um êxito num determinado momento. Só que chegou numa hora que eles faliram. Foram os grandes impérios, as grandes empresas, tudo passa. Mas cá estamos nós, 2000 anos depois, falando sobre a igreja viva do Senhor Jesus, nesse tempo, nessa geração, e daqui a algum tempo, talvez eu vou botar uma nota de corte, 100 anos, ninguém está mais aqui, nem os pequenos que estão ali fazendo bagunça, talvez, nós com certeza já fomos, né? A não ser que tenha um Matusalém aí, né, Jair, alguma pessoa que vai viver 200 anos, mas a gente já foi, e a gente tendo ido, a promessa não foi conosco. Então grava isso, a promessa não foi conosco, não foi embora conosco. A promessa continua viva no coração daqueles que foram alcançados por ela e foram incendiados pelo Espírito Santo. Todos daqueles que nós já falamos aqui e foram mencionados, John Hus, Wycliffe e Martinho Lutero, saiu um monte de gente aqui, saiu Calvino exprimido, saiu muita gente exprimida aqui, já foram. E nós somos esse povo que a igreja irresistível lança para o mundo, esse povo que é nutrido dentro da igreja, que é lançado para o mundo, que são inspirados por uma promessa e são incendiados pelo Espírito Santo. E essa inspiração, você pode ver, né? Esse é um texto chave, básico, né? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas grava aqui, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a igreja irresistível não é um movimento que a gente ouviu aqui nessa tarde toda, início da noite, formado, forjado, sustentado, nutrido por homens. A gente é essa treliça sobre a qual o Espírito Santo ele vem e ele derrama, e ele faz algo lindo, maravilhoso, e a igreja de Atos é isso, e a igreja neotestamentária é isso, a igreja perseguida continua sendo isso. Eu estava ouvindo muitos relatos sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo, e o avivamento que Deus está fazendo na China, gente, é sensacional. A China é um país fechado, é o evangelho. O Xi Jinping domina com mão de ferro. O Partido Comunista é o Deus da China, sempre será.
Será? Não. As coisas têm mudado. Em muitos cantões da China, o que se ouve é relatos de crianças que estão sendo responsáveis pela conversão das suas famílias. Em comunidades agrícolas, é um país continental, é o maior do mundo, as crianças estão sendo propulsoras de um grande avivamento. Nos países da cortina de ferro, lá do Oriente, também tem acontecido isso. O que se ouve do que está acontecendo, por exemplo, na Coreia do Norte, e lá tem o Kim Jong-un, né? Aquele gordinho, cabelinho bonitinho, raspadinho, o ditador, as coisas estão acontecendo. Então, assim, aonde as coisas estão mais fechadas, tem um poder ainda derramado, e é o Espírito Santo. Então, isso tem que trazer no nosso coração uma paz que excede todo entendimento e que traz para nós a responsabilidade daquilo que é nosso. A gente precisa entrar com 100%, com devoção, com piedade, com paixão. Mas aquilo que é sobre nós, e sempre será sobre nós, é a ação do Espírito Santo. Isso é uma marca para mim de uma igreja irresistível. Isso nós temos uma promessa. Essa igreja irresistível, ela é santificada pela palavra viva de Deus e moldada dia a dia pela mudança de visão sobre o futuro. Não tem igreja irresistível que não seja moldada pela palavra de Deus e que se santifica nessa palavra. E aqui tem o texto de João 17 que diz: santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nós somos santificados pela palavra de Deus. A verdade da palavra vai nutrindo o nosso coração e vai moldando. E aí onde eu quero chegar no texto, vai moldando cada um de nós para enfrentar uma visão de futuro. Porque todo mundo aqui tem uma visão de futuro. Você tem uma visão de futuro sobre os próximos anos da sua vida. Talvez ela seja de 5 anos, o recorte, talvez seja de 10. Talvez os mais jovens, é próprio, nem pensem tanto no futuro. É ou não é? Se você perguntar para um adolescente de 12, 13 anos, o que você pensa sobre o teu futuro? A esticada que ele vai dar não é tão longa. E é natural, é próprio da constituição dele emocional, cognitiva, até espiritual. Ele não vai pensar assim, quando eu tiver 60 anos, está muito longe. É ou não é? Está muito longe. Ele não vai pensar, quando eu me aposentar. Vai perguntar para um menino de 12 anos, quando eu me aposentar, eu quero comprar, né, uma casinha lá no meio do mato, ou comprar uma rede para ir pescar. Não vai pensar. Talvez ele está pensando ali 5 anos, 10 anos no máximo. Agora, aquele que já tem 50 anos, já está pensando em parar, é ou não é? Aquele que tem 60, já botou o pé no freio. Aquele que tem 80 já pensa, já puxou o freio de mão. Aquele que tem 80 já está fazendo uma visão de trás, assim, pega do presente para o passado. Ou seja, nós temos uma visão de futuro, mas eu quero colocar aqui e perguntar, né? Mas de qual futuro nós estamos falando? A igreja irresistível, ela precisa responder essa pergunta, que é uma pergunta latente no coração de todo ser humano. Qual é o futuro que nós estamos falando? E se tem uma coisa que é assim, traz um comichão na pele de todo mundo, é saber o futuro. Como eu gostaria de saber tudo. Você basta ver isso. Se a gente começa amanhã, domingo, e dá assim e anuncia, bota um carro de som e diz que nós vamos estar aqui revelando a vida de todo mundo, a partir de amanhã de manhã. Gente, o hotel vai falar assim, o que está acontecendo aqui? E vai que a gente acerta uma ou duas dessas, né? Uma, duas, bate na trave e uma entra. Pronto, detonou. A hora que tu vier aqui, nós já estamos maior que a Red, cara. Esquece. Nós estamos com 10 mil pessoas, nós estamos no estádio de Heriberto Wilson, sabe ou não é? Porque todo mundo quer saber, lê a minha mão, por favor, o cigano, pastor, mas lê a minha mão. Você já viu a tua mão, gente? Essa é a linha da vida, tá? Uma vez a cigana me parou aqui na praça, eu estava vindo, há muitos anos atrás, uns 15 anos, elas vendiam aquelas frigideiras que tinha vários ciganos aí, pegavam uns otários, o cara via lá, e sentadinho eu falava, mais um otário. Um malandro e otário, né? Sempre quando os dois se encontram dá negócio, né? Todo dia sai o malandro e o otário, quando eles se encontram dá negócio. E aí passava aqueles velhinhos, aquela senhora, o cara olhava de longe, compenetrado, tipo ali como se estivesse numa meditação, e a cigana, pera, meu filho, para daqui, para. Isso ela já tinha recebido o dinheirinho dela, óbvio, né? E as frigideiras do lado, dentão de ouro, aquela coisa toda. Aí eu vi que ela vinha na minha direção, eu fiz o propósito. Parei o passo devagarinho, falei, vai me pegar, ela vai vir em cima de mim. Ela veio, meu filho, que eles falavam assim, sei lá, que língua é aquela coisa lá, né? Meu filho, o cabelo todo desgrandelhado, aquele dente de ouro, tal, meu filho.
Eu falei, pois não, quero ler a mão, jovem, quero ler futuro, quer saber futuro? Eu falei, sim. Vamos sentar e tal. Eu falei, não, estou com pressa. Daí eu falei para ela, qual é o meu nome? Ela, não, qual é o meu nome? Lê o meu nome ali. Não, mas vamos ver o futuro. Não, eu quero que a senhora me diga qual é o meu nome. Aqui, o meu nome. Ah, você não sabe nada. Sabe nem meu nome. Como é que vai saber o futuro? Não sabe meu nome. Deixei ela falando. Ela, não, volta, jovens, frigideira, que frigideira? Mas as pessoas querem saber o futuro. E qual é o futuro? Eu pararia, claro, né? Eu pararia, porque era Deus falando, né? Aí era Deus falando, eu falei, não, oh meu Deus, até me ajoelhava. Falava assim, não, levar duas já. Se ela acerta o meu nome, credo, me converto ao ciganismo na hora, cara. A igreja de Silvio tem um apreço pela promessa da eternidade e vive por ela aqui na terra. Ei, a igreja dos últimos séculos, ela tem perdido esse apreço por uma visão de eternidade. Essa visão de eternidade é a visão que molda, que faz com que a gente se apaixone por aquilo que não pode ser motivo de paixão nesse mundo. Você concebe isso? Como que gente louca igual nós pode almejar uma pátria celestial, um lugar que a gente não conhece, que ninguém foi e voltou, não tem um relato, não tem uma fotografia, não tem um testemunho, não tem um depoimento, não tem nada, a não ser uma promessa, cravada no nosso coração pelo Espírito Santo. Aí é a diferença que eu falei lá. E incendiada diariamente por esse Espírito Santo. E aí a gente olha para isso e fala assim, nós vivemos por ela aqui na terra. E aí tem esse texto de Hebreus 11, que é um marco da nossa vida e que eu tenho orado para que isso seja o respirar das próximas gerações para a igreja e que ela seja irresistível. Atente para isso. Todos estes viveram pela fé. Ele está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó e de outros. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram. Grave isso aqui, ó. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aleluia. Olha que sensacional isso. Eles esperavam uma pátria. Agora vamos pensar. Abraão, pai da fé, Gênesis 12. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, do meio de um local pagão, de Ur dos Caldeus, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele só tinha uma promessa. E ele foi nessa promessa. Ele abandona tudo, deixa e caminha. Ele saúda de longe. Atente para isso. Ele vê, mas ele saúda de longe. Ele não usufrui da promessa, plenamente não. E aqui eu falo a promessa da própria vida de Deus materializada, corporificada em Cristo. Era uma promessa. Para ele era uma promessa impensável, porque Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e você vai ter uma multidão atrás de você, mais numerosa que as estrelas do céu, do que a areia do mar. E ele era um homem fértil, tanto ele quanto a sua mulher Sara. Então, havia uma promessa incubada no coração dele, e ele partiu, por isso que ele é conhecido como pai da fé. E ele saiu e foi. E você conhece a história, não tem tempo aqui para falar. E ele foi indo, e todas as fatalidades que aconteceram, você lembra de Agar? Quando de alguma maneira, porque a promessa estava tão longe, ele pensa de alguma forma, e Sara vem acudir e diz, não, mas está longe a promessa, e faz alguma coisa, vamos para um atalho, e enfim, nasce o filho que não era para ter nascido, e assim a coisa vai. Chega no momento que ele chega para Deus, depois de muitos anos, ele diz, cadê a promessa? O senhor se enganou? Eu só tenho aqui o Damasceno Eliezer, que é um servo meu e não é meu filho. Porque às vezes a promessa parece longe, a gente saúda ela de forma distante. E hoje, no meio da igreja, nós vamos ensinar e reensinar a nós e a próxima geração de que existe uma pátria maior, pela qual nós devemos ansiar, morrer e viver por ela aqui na terra, mas ansiando por ela lá, no local que um dia nós vamos chegar.
Porque se tudo que a gente vive e tudo que a gente semeia, a expectativa da nossa colheita é aqui nessa terra, e isso Paulo diz, se toda a minha esperança, ela está baseada aqui tão somente num movimento de causa e efeito, eu sou o mais dos miseráveis dos homens, porque Paulo sabia disso. Agora vamos pensar na nossa realidade, o quanto da igreja hoje foi tocada, assim, maculada por uma visão de colheita agora, right now, justo agora. Você percebe isso? O quanto nós estamos moldados por um movimento de igreja hoje secularizado, aonde nós queremos que as coisas aconteçam agora, então nós temos todo o deleite aqui. O deleite nosso é aqui. A gente quer viver aqui, o agora, só que puxa vida, Abraão não viveu isso, não Isaac. Agora vamos pensar de Moisés, gente, que trágica, né, a vida de Moisés. Porque ele sai de um lugar, vai lá, e você sabe da história, 40 anos, fica lá com o Jetro, volta. Aí Deus fala para ele, você vai voltar agora para o Egito. Ei, você volta para o Egito que eu escolhi você volta para lá e vai falar dessa maneira ao faraó. Quando você chegar lá, você vai cumprir aquilo que eu disse para você. Você vai tirar o povo, você vai ser o libertador, ele passa por toda aquela... Você lembra da história, uma coisa maravilhosa. Aí chega no momento, Deus fala para ele, sobe o Monte Nebo. Ele sobe o Monte Nebo, ele olha e saúda de longe a terra, pela qual ele ansiou durante a vida inteira, e por ela ele foi chamado, e Deus falou, você não vai entrar. Você vai saudar de longe. Você não entra. Você vai preparar Josué. E ele prepara Josué. Ele saúda de longe. Agora, vamos pensar e conjecturar só nós aqui, né? A gente pode fazer isso, esse exercício de conjectura, meio loucubrado, meio maluco assim. Como é que será que foi Moisés nos últimos minutos de vida dele? Será que foi triste? Será que ele foi um cara assim que antes de dar o último suspiro ele falou, Deus, que Deus trapaceiro, me trouxe até aqui, ainda para dar uma cutucada em mim. Sabe quando fala assim pro teu filho, assim na época de Natal, coisa, você leva ele lá numa loja aquela rica do shopping, vê um monte de bicicleta, aqueles carros eletrônicos que saem andando no shopping. Deus fala, não, essa exceção não, é aqui, é a bola de plástico aqui, essas aqui é a bola de plástico, mas o moleque olhar tudo aqueles, meu Deus, o pai vai me dar um avião daquele que voa, eu entro, não. Pode até tocar, pai, eu não vou levar, não vai levar. É aqui, ó, escolhe, é uma bola de plástico, esse skate aqui de madeira, velhinho. O guri olha aquilo ali, ele tá com... Você vai olhar, o pai não vai fazer isso pro filho. Eu tô aqui comigo. Eu imagino que Moisés não morreu ou não findou a sua jornada na terra com um olhar de vitimismo, rancoroso com Deus. Mas ele saúda de longe. Mas ele ansiava algo maior, que não era nem Canaã, gente. Era a presença de Deus vivo com ele. E eu queria perguntar, por isso que a visão de futuro que a gente tem é a visão do amanhã. E qual amanhã que a gente tem? É o amanhã da nossa conquista terrena, do carro novo, da casa nova, da família, de ver os filhos crescerem, de fazer uma faculdade ou do céu? Ou quanto do céu é pregado hoje na igreja? É ou não é? Se o inferno não é pregado, por correlação, o céu também não é pregado. Com muitas teologias liberais hoje, elas se apropriam disso. Você vai viver feliz, bem-aventurado, próspero, com saúde, bonito e para sempre. E a palavra não fala sobre isso. A igreja irresistível tem um compromisso com a sua convicção. Nós somos forasteiros e viveremos como tais. A igreja irresistível, ela tem um compromisso. O que é compromisso? É um acordo consigo mesmo de vida. Convicção é isso. Quando eu digo eu estou convicto que eu sou homem, eu tenho acordo comigo mesmo. A minha identidade está consolidada. Percebe? É isso. Eu sou convicto de que eu sou marido de uma mulher só. Eu estou consolidado que a minha identidade é de ser um marido de uma mulher só e aquela pessoa tem um nome, um CPF que eu conheço. É isso. A igreja irresistível desse tempo e desde de Atos era uma igreja consolidada com uma visão de que ela era forasteiro e vivia como tal. Agora, olha o que é disruptivo hoje, né? O quanto de nós, o quanto da igreja está muito voltada para a sua vivência plena nessa vida, nesse tempo. O quanto nós ansiamos os retornos. E disse muito, né, que as pesquisas falam sobre isso, nesse tempo que a gente está vivendo, que as pessoas vivem por aceitação, o desejo de aceitação, por atenção e por uma necessidade de significado da vida. A tecnologia, a internet proliferou isso.
E por que as pessoas, elas buscam freneticamente, elas vão, elas querem se sentirem aceitas, conformadas a uma realidade que para elas faz sentido, e aí fazendo sentido eu encontro em tese um significado da minha vida. Só que isso é absolutamente ilusório, pequeno, vai na última esquina, vai bater e a gente não vai encontrar nada. Só em Cristo essa plenitude. Mas será que a gente está convicto de que nós somos forasteiros e viveremos como tais? Porque senão, e aí eu me permito fazer essa conclusão, tudo que a gente ouviu aqui nas 3 últimas palestras aqui, ministrações, vai ter pouco ou nenhum efeito se nós considerarmos que tudo aquilo que nós estamos fazendo vai ter um fim aqui. E que mais, tudo que a gente deve receber e merece, nós vamos receber aqui. Porque nem tudo. E talvez nem nada. Puxa, mas é fatalista. Nem nada. Aí você lê o livro de Hebreus, capítulo 11, a palavra diz que muitos morreram pela fé, foram transfixados, cortados ao meio, queimados, degolados, decapitados. Mundo que não deveria nem ter recebido essas pessoas. Pessoas das quais o mundo não era digno. Pessoas, o autor de Hebreus não fala nem o nome delas. Pessoas, e talvez, e se eu fosse uma dessas pessoas, você fosse? Que coisa fatalista, né? Vivi para tão pouco. Nós precisamos ansiar a eternidade de uma forma convicta. E como que a gente anseia isso? Mostrando para o mundo que nós somos forasteiros aqui. A nossa morada não é aqui. E aí, por que a gente ouve tanto, né? E por que a teologia liberal e com a teologia da prosperidade, ela trouxe uma difusão enorme e entrou no coração das pessoas, pelo desejo de colher o que foi semeado aqui, semeou e colheu, e as pessoas querem isso, porque elas querem o futuro do amanhã. Só que esse futuro do amanhã não é o futuro ali, é o futuro, é a eternidade que Deus preparou. E isso precisa tocar no nosso coração, a gente precisa olhar e falar, Espírito Santo, até o quanto eu, de fato, estou vivendo isso. O C.S. Lewis, que todo mundo conhece, né? Autor das Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que ele diz que desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire o céu e terá terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. Percebe? Desde que a gente deixou de pensar, a gente tornou ineficaz, porque olha como isso é lindo, porque é Deus que constrói. O Jonathan Edwards também tinha uma frase dele que ele dizia que aqueles que mais pensavam no céu foram os que mais produziram na terra. Não é um deslocamento, não, platônico, né? Da ideia de Platão, então tem 2 mundos, o mundo da razão e o mundo aqui concreto. Não é isso. Não é essa visão platônica, assim, não, agora lá, que vai ser então aqui. Não, nem essa é a visão lá dos ermitões, os ascetas, aqueles que iam lá para uma caverna, não. Essa é a vida que eu vou estar orando, jejuando, eu vou estar só na igreja, eu me separei, o mundo pecador que vai ser queimado pelo fogo. Não. A gente se torna ineficaz quando a gente deixa de ansiar pela pátria celestial. E quando a gente anseia pelo céu, a gente recebe a terra de lambuja, como ele falou. Agora, quando a gente aspira a terra, a gente não tem nenhum dos dois, nem a terra nem o céu. Porque a gente não foi preparado, não foi chamado para viver em plenitude aqui. E talvez esse seja o nosso maior drama, seu, meu, de viver esse movimento chamado igreja, talvez com tão pouco. E talvez é isso. Já parou para pensar se Deus levantou você para viver exatamente no lugar onde você está hoje? E você vai viver e você vai influenciar 5, 10, 20, 30 pessoas, e você vai influenciar essas pessoas, e você nem sabe qual vai ser a influência delas na vida de outras, e numa visão exponencial, quantos milhares e milhares vão conhecer a Cristo. Não sei. Mas de repente a gente anseia e fala assim, puxa, eu não poderia ser o pastor, o líder de uma grande igreja, uma igreja de 10, 14, 20, 30, 60 mil, alguém destacado no meu trabalho, mas às vezes Deus está olhando para você e está dizendo assim, para mim e para você, olha, o ansiar o céu é fazer com que a oração do Pai Nosso, que diz, né, que a tua vontade, assim como ela no céu, ela seja feita na terra, que o teu reino, o teu governo, o teu domínio se estabeleça na terra. Isso a gente tem que ter, porque senão as pessoas elas vão entrar na igreja, nós vamos fazer todos esses movimentos, como o pastor aqui comentou, e a gente tem procurado fazer isso, você sabe disso, mas se na nossa vida não houver uma convicção clara, declarada,
de propósitos, aonde a gente sabe que está semeando aqui, e a gente é eficaz aqui no nosso trabalho de pregar o evangelho, mas quando as pessoas param e olham e falam assim, nossa, vocês acham mesmo que vocês vão para o céu? Acho. Nossa, senta aqui, pega essa cadeira, senta aqui, eu vou te falar uma coisinha do que é o céu. Vou lá em Apocalipse 21, vou te dizer o que vai ter no céu, das ruas de ouro, eu vou te mostrar o que vai ter no céu. Eu vou te mostrar. Agora, se a gente não anseia por isso, como que o mundo vai ansiar? Olha o que Jesus fala aqui, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem uma declaração que é uma declaração, eu diria assim, dramática de Jesus em relação a isso, porque a palavra diz que Deus é amor, ok? Deus, a bondade e o amor é da própria essência de Deus, só que tem algo que Deus fala para não amar. Tem uma direção clara de Deus, a única na Bíblia, que ele diz assim, ó, você não deve amar isso, mas como o Senhor é amor, o Senhor amou de tal maneira o mundo que enviou Jesus, não, mas tem algo que o Senhor disse, não amem, não é para amar, não é para amar, e o que é? O mundo. Olha que pesado isso, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí a gente olha de novo para aqueles que aspiram o céu. Quando a gente aspira o céu, aspira uma pátria maior, a gente olha e fala assim, puxa vida, eu posso estar passando por essa dificuldade. Nós enfrentamos os dissabores da vida, é ou não é? É uma perda, uma frustração, uma traição, na igreja, o líder, em casa, na família, um problema financeiro, uma situação inesperada de enfermidade, e a gente olha e se questiona e fala, Senhor, será que todo esse movimento não tem um movimentozinho, dá aquela relaxada, aquela coisa, e a gente olha para Deus e anseia pela pátria celestial, e como Moisés subindo ao monte, a gente olha de longe, saúda, e a gente respira e a gente fala, nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Mas o mundo não deve ser amado. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha como é isso. A soberba da vida, a soberba da carne. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa. Todas as grandes obras mais expoentes de tudo que os grandes imperadores já construíram, tudo passou e vai passar. Mas a palavra, a verdade de Deus nunca vai passar, é imutável. E essa verdade tem um final concreto. Um dia, o povo do Senhor, remido pelo sangue de Cristo, vai estar com Ele para todo sempre. E esse lugar é o céu, é a plenitude, é a reconstrução daquilo que foi construído e foi dado aos homens lá no jardim. É o shalom, a plenitude, que é muito mais do que paz, é plenitude de bens, de paz, de entendimento, de consciência plena de que agora nós somos reconstruídos, restaurados. E às vezes a gente está vivendo uma situação, talvez você esteja vivendo, nós vivemos isso. E a gente olha e fala, puxa, é amanhã, Senhor, é depois. Mas quando nossos olhos apontam para uma eternidade, nós começamos a aquietar o nosso coração e perceber, nossa, a gente está dentro de um processo que o Senhor nos trouxe para essa vida, está nos moldando como igreja, nos fazendo ser igreja, para que outros sejam alcançados, discipulados para Cristo, e nós estamos ansiando uma pátria, e não vamos amar o mundo, é uma decisão, é uma convicção, nós não vamos amar o mundo, e ainda que a gente tenha que renunciar à nossa própria vida, a gente não deve amar o mundo, pronto, é isso. Agora, quão difícil é, por exemplo, uma nova geração, a gente falou aqui várias vezes, né? A nova geração, o quão difícil hoje é você falar para a nova geração, não amem o mundo, mas como? O mundo é bom. E cá para nós, tem muita coisa do mundo que é boa, não é? E tem algo aqui que é confrontador com a nossa fé e a nossa crença de vida em Cristo. Inclusive, não amem a família mais do que a Cristo. Não amem a esposa, nem o esposo, nem os filhos mais do que a Jesus. É isso aí. É isso aí. Quem não deixa pai e mãe, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Lembra quando Jesus fala assim, ó, deixem os mortos sepultar os mortos? É óbvio que Jesus não está falando de uma situação concreta. Até porque Jesus era judeu e ele sabia que existia todo um ritual quando alguém morria, óbvio. Ele não está dizendo, ó, o teu pai morreu hoje? Ah, dá um pé
da tua mãe lá e vem para cá. Não, não. Ele estava dizendo dos mortos espirituais. Ele está falando, eu sou o novo, o vinho novo que está sendo derramado. Então, assim, os mortos espirituais não vão aceitar. O remendo velho, o odre velho vai romper. É por isso que quando a gente fala assim do céu hoje, as pessoas riem e falam, que céu, cara? Que céu, mas não é céu? Até na igreja se fala céu, céu. Procura abrir igreja só falar de céu. Vem dois. Agora tu vai começar a falar de eternidade, não, vamos falar de coisa concreta. Responda às minhas necessidades latentes, o meu problema aqui, do casamento, disso, daquilo. Vamos falar do céu. E com o céu, a terra vem de lambuja, como o C.S. Lewis falou. Vem tudo. Nunca, em nenhum momento do tempo de Jesus e discipulado dele, ele deixou de apontar para algo que era eterno. Nunca, nenhum momento. E ele não tergiversou, ele não colocou de um lado, foi para o outro. Não, ele sempre falou assim, ó, eu estou aqui vivendo e caminhando para construir uma história em direção à eternidade. A igreja foi chamada para isso, gente. Os mártires foram chamados para isso. Os apóstolos foram e nós também. E é por isso que essa igreja resistível é marcada por essa visão de eternidade. A igreja resistível desiste de defender-se diante do mundo. Nós não temos mais justificativas. Se tem uma coisa que nós somos movidos, é pela necessidade de fazer uma autodefesa constante daquilo que nós acreditamos. É um movimento nosso, inclusive psicológico. E quer ver uma coisa que é tão interessante, é que nós temos a necessidade, inclusive, de falar. Porque quando a gente não fala, a gente se cala, a gente perde, entre aspas, a oportunidade de fazer uma defesa. E o movimento de calar-se diante de um afrontamento é o movimento de submissão e dependência de Deus. As pessoas estão falando de mim, agora estão falando disso, daquilo, então eu não vou me defender diante do mundo, não. Não preciso. Perseguiram a mim, Jesus falou, perseguirão a vocês. Quando Jesus chega na presença de Pilatos, e Pilatos começa a inquiri-lo, Jesus, de maneira tranquila, a própria paz do Deus soberano ali na presença do governador de Roma, com todo o império ao seu lado, com uma caneta na mão, podendo soltar e prender, como ele disse, tu sabes que eu tenho autoridade, hein? Aí Jesus dá um... Tu não terias nenhuma autoridade se o céu não fosse dado a ti. E ele fala que ele estava falando a verdade, e aí tem a grande, né, pergunta que ecoa ao longo da história, o que é a verdade? Ele diz, o que é a verdade? Pilatos, então, o que é a verdade? Me avisa, o que é a verdade? A verdade estava ali na frente dele, que era o Cristo. A verdade encarnada naquele homem, que era Jesus. E Jesus vai como ovelha muda para o matadouro. Ele vai quietinho e vai. E aí ele não faz defesa nenhuma dele nesse sentido, porque ele sabia que quem justificava ele era o próprio Deus. Assim como nós, como igreja irresistível, vão falar da gente, vão falar das nossas convicções, da nossa consciência em relação às virtudes morais que a gente vive, não só como um código de regras, mas a gente diz que é marido de uma mulher só e a gente é. A gente cria os filhos na instrução do Senhor e a gente cria. A gente diz que a gente vive em unidade, a gente procura viver. E o mundo, de alguma maneira, vai acossar, vai tocar na gente. Faz isso com você, no seu trabalho, na faculdade, na igreja, às vezes. Mas a igreja civil, ela desiste de defender isso no mundo. Não vou fazer defesa, não. Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Quem tentará acusação? Fomos justificados já por Jesus. Ele, o justo advogado, morreu, entregou-se por nós para que nós pudéssemos ter vida nele. Então a igreja resistível, essa igreja que eu creio, e é a igreja que a gente está procurando construir, com todas as mazelas que nós carregamos, é uma igreja que não fica se defendendo, não fica tentando dar desculpa para o mundo, ou falar para as pessoas, agora você é crente, né? Nossa, como é que você vive isso? Por que você está fazendo isso? Mas vocês são assim, vocês são... Não. A língua é como fogo, o Tiago fala sobre isso. Ele usa a expressão do leme no navio, falando sobre controle. E quando a gente se cala, é uma resposta voraz para muitos dos acusadores nossos. Experimente fazer esse exercício. A pessoa está acusando, no microcosmo nosso, da nossa vida em casa, com esposa, marido e tal. A gente tem a necessidade de fazer defesa, justificativa. Por que você fez isso? Cala. Deus me justifica. Essa igreja que eu vejo hoje,
muitas vezes como usa até o termo militante, né? A igreja está todos os embates, a igreja quer ocupar todas as tribunas, a igreja quer subir nos palanques, a igreja quer se mostrar. É óbvio que Jesus chama algumas pessoas para algumas áreas e dota essas pessoas com capacidades para tal. Inclusive agora está num processo pré-eleitoral e eu creio nisso. Deus levanta homens e mulheres, ponto. Não dá para falar sobre isso agora aqui. Agora a igreja que precisa sempre fazer uma defesa dela mesma. Por que vocês cobram dinheiro da igreja, hein? Vocês estão tirando dinheiro da igreja. Um pastor ladrão, vocês estão pedindo dinheiro para as pessoas. Isso está errado, hein? O Estado fala isso. Vocês não podem catequizar os filhos de vocês, hein? Isso é doutrinação em casa. As crianças têm que decidir a vida delas. A gente vai se defender e tal. É claro que existe uma esfera que a gente precisa fazer defesa. Eu sou advogado. Eu sei alguns limites legais. Só que quando a igreja, a instituição, o corpo misto de Cristo, ela entra num debate e ela quer mostrar, não, ela perde essa essência de que mesmo nós aqui na terra, nós não vamos ter as respostas de tudo, porque a gente anseia, lembra de Hebreus? Uma pátria maior. Eu sou forasteiro, cara, eu sou um cigano, lembra que eu falei da cigana? Cigano é cigano. Já viu algum cigano construir uma mansão? Não, a não ser que seja moderno, o cigano antigo que eu via não tinha. Era um monte de coisa de lona, fazia aquela sujeirada toda, depois ficava ali 3 meses e ia embora. Que pátria eles ansiavam? Nenhuma. Só que será que a gente tem essa consciência nossa de que mesmo a tua casa, a tua carreira, o meu pastorado, o pastorado dos irmãos aqui, os nossos filhos, tudo isso é transitório e que nós estamos indo para uma pátria maior? E nós ansiamos isso mais do que a nossa própria vida? Porque senão as pessoas vão estar do nosso lado, a gente vai fazer um movimento, vai vir muita gente. E elas vêm com todo esse desejo desse mundo que arde por aceitação, por necessidade, por coisas, por ninharias. E elas vão chegar em nós, se nós não estivermos convictos disso, uma hora ou outra vai saltar isso de dentro de nós também, dizendo assim, eu também quero. Estava escondido aqui, mas eu também quero. Ou o contrário, que deve ser. As pessoas vão chegar para nós, puxa, eu preciso mudar minha vida. Não, beleza, vamos orar a respeito dessas coisas pontuais, mas vem cá, meu irmão, minha irmã, olha, tá vendo lá? Nós estamos indo para aquela pátria, lá onde? Lá, para o céu. E porque nós estamos indo para o céu, a gente não desconsidera, não, a gente é plenamente eficaz aqui, percebe? A gente é mais eficaz aqui. E caminhando para concluir, eu amo esse versículo, né, do apóstolo Paulo. Nenhuma dessas coisas me comove. Atos 20, 24. Mas valorizo minha vida para mim mesmo. Não, nem valorizo a minha vida para mim mesmo. Para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do evangelho da graça de Deus. Para mim, quem lembra do meu escritório antigo lá, eu fiz um jateado de vidro grandão assim. Era mais ou menos assim. E era na recepção do escritório. E esse versículo sempre marcou minha vida. E se eu pudesse grifar, eu botaria assim um grifo aqui, para concluir com alegria a minha carreira. Até falei aqui, né, que a falha na alegria é algo que mostra uma decadência espiritual. Alegria porque eu estou concluindo uma carreira, indo para uma pátria superior. E é tão interessante que deixa eu voltar aqui, quando o marinheiro avista uma terra, e quem fala isso é o João Crisóstomo, que foi um bispo de Constantinopla, um dos primeiros pais da fé, lá da patrística, lá do 3º século. Ele foi um cara assim, naquela parte que o Paulo falou ali de 0 a 300, ali com um tempo, antes da consolidação da Igreja Católica, atribuindo a si o catolicismo como religião oficial do Império, o Crisóstomo foi um cara assim, tanto que ele é venerado hoje tanto na Igreja Ortodoxa Romana, Católica e a Universal. E o Crisóstomo, ele falava sobre o céu, e ele usava uma ilustração dizendo que os marinheiros, quando avistavam de longe, e olhavam e falavam, terra à vista! Aquele olhar para a terra à vista, ainda que fosse de longe, o carinha lá em cima, lá com o capitão, via alguma coisa. Sabe o que ele fazia? Deixa eu voltar lá, no início, no tema aqui. Eles saudavam, deixa eu pegar o verso aqui. Eles viram-nas de longe e a saudaram. No texto, eu fui estudar aqui saudar de longe, Deus tem tocado muito dessa palavra no meu coração, o saudar de longe, e tem uma
uma exegese, né, uma interpretação bíblica diferenciada e que é do original, e que fala que o saudar de longe aqui é trazer para o coração. Olha que lindo. O saudar de longe é trazer para o coração. Então, esses caras aqui, quando viram de longe e a saudaram, eles trouxeram para o coração. Não era um saudar de longe assim, ai, eu trouxe ao meu coração. Quando o marinheiro olha e fala assim, terra à vista, capitão, o convés, todo mundo amarujada, já bebendo, festejando, chegamos. Morreram um monte, mas estamos chegando, a terra está, mas estamos chegando. Terra à vista. Saudade de longe é trazer para o coração. E o João Crisóstomo usa essa explicação e ele fala sobre isso. O marinheiro, quando ele olha, ele diz, terra à vista. E aí ele tem um texto que fala sobre isso, dizendo que nós, como servos de Deus nessa terra, nós temos que estar sempre olhando assim para o horizonte lá na frente, saudando de longe, trazendo para o coração, reconhecendo que nós somos estrangeiros e peregrinos da terra. Isso vai trazer equilíbrio para nós como igreja, saber que nós estamos construindo a nossa história e que depois de nós outros vão construir as suas histórias. E ainda ontem eu falava com o irmão dizendo assim para ele, muito do que a gente vive hoje é fruto, obviamente, daquilo que foi legado para nós pelos pais da fé e pelos homens e mulheres que morreram, foram mártires. E, por exemplo, até estruturas mesmo, arquitetônicas, que um dia eram catedrais lindíssimas na Europa, por exemplo, da época da Reforma, sumiram. Hoje é um estádio de futebol, hoje é uma sinagoga, uma mesquita, a maioria das vezes, é uma casa de show, é uma boate, é um bairro residencial. Perdeu-se a fé. Deixou-se de atribuir, por exemplo, a Calvino, a Martinho Lutero, aos reformadores, tudo aquilo que eles fizeram, porque não tem mais a igreja onde o Charles Spurgeon pregava na catedral lá, que reunia 15, 20 mil pessoas? Virou um conglomerado de edifício lá em Londres? Não. Esses caras saudaram de longe a terra e trouxeram para o coração. E quando a gente traz para o coração, a gente traz para aquele lugar bem pertinho do peito, e a gente acalenta o nosso coração sabendo assim que, puxa, a gente está construindo essa igreja irresistível, sonhando, pensando, lutando, sabe, correndo uma carreira que tem um foco, não é como Paulo diz, esmurrando a esmo no ar, não estamos fazendo isso, a gente tem um trilho, e a gente vai socorrendo assim, como a igreja, é isso aí, ó. Vem um irmão de lá, da Dayatuba, o Bruno daqui, a gente vai no outro lugar, mas nós estamos correndo uma carreira, e mesmo assim a gente vai correndo a carreira, a gente não tem certeza sobre o tudo e o nada que a vida vai entregar, mas a gente tem certeza de que a gente já viu essa promessa, aleluia, a gente já viu essa promessa, já gritou para a marujada toda, terra à vista. E quando a gente grita terra à vista, a gente diz, calma, vamos chegar. Quando você grita terra à vista na tua casa, é quando você chama os teus filhos e fala assim, vamos orar. Ô pai, mas não tem aquele dinheiro. Na liderança da igreja, mas pastor, não sei o que lá. Calma, já vi uma terra. Calma o coração, traz para o coração. Saudou de longe, viram-na de longe e a saudaram. Fico pensando em Moisés, vendo de longe, trazendo para o coração e descansando em paz. Fico pensando em tantos outros que saudaram de longe. E Josué, quando no final já da vida dele lá, no capítulo 24, quando ele faz a oração célebre, né? Chama todo mundo e diz assim, apartai-vos de vós, os deuses da além do Egito. Estava lá um monte de ídolo lá. Um monte de ídolo. E a história conta que ele tinha 100 anos, olha o zelo dele. 100 anos, era um homem velho. Estava morrendo. Ele chama toda a congregação, diz, tem um monte de ídolo no meio de vocês. Vocês sabem da minha história, eu tenho 100 anos, já estou indo. Agora eu vou deixar uma letra para vocês aqui, real. Se vocês quiserem servir outros deuses, é com vocês. O meu zelo pela palavra, pelo Deus ao qual eu servi a vida inteira, me leva a dizer o seguinte, a minha casa, nós vamos servir a Deus. O zelo dele foi tão grande que o texto seguinte diz que Moisés dorme no Senhor e aqueles anciãos que eram contemporâneos dele, durante todo aquele tempo, por causa da influência de Josué, eles continuam servindo a Deus. Somente quando esses anciãos também dormem e morrem, é que uma outra geração que não conhecia o Senhor se levanta. Todos eles viram de longe. Mesmo Josué, que foi um conquistador, que pisou literalmente na terra, dividiu a terra, viu de longe muitas coisas que não viu Cristo. Agora nós, para concluir, e nós? Que já vimos tanto mais, quanta responsabilidade, não é? Eles não viram nada. Nós já sabemos a história do início, meio e fim. Temos todo o relato bíblico. Como vai acabar, quem é o vitorioso, como vai terminar, para onde a igreja vai,
Qual é o sucesso da igreja nessa terra que ela deve almejar, que não é o sucesso dos homens? Quais são as recompensas eternas e aquelas que Deus pode nos dar na terra também? O que nos falta mais? Falta esse olhar diário, de olhar assim e trazer o coração, mesmo saudando de longe, falando, eu sei, está difícil, está luta, está guerra, mas Espírito Santo, é uma promessa. Lembra que eu falei a igreja de Steve lá no primeiro? É a igreja que tem uma promessa no seu coração e é incendiada pelo Espírito Santo. Então a gente tem essa promessa e diariamente o Espírito Santo vai reafirmando, continua, continua, persevera. Afinal de contas, quem é pai e mãe aqui sabe. Se a gente fosse fazer um cálculo exático sobre o quanto nós deveríamos amar os nossos filhos em relação ao quanto eles já nos desapontaram, eu não estou falando nem nós em relação aos pais, estou falando daqueles que têm filhos. Talvez a nossa régua fosse extremamente curta e injusta, perto do que a gente também incomodou os nossos pais. A gente olhasse e falasse assim, e a gente já teria jogado eles pela janela há muito tempo. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente saúda de longe, a gente vê que aquele moleque vai dar um couro. Um dia vai ser um homem bom. Eu pego uma luneta da fé e olho. Essa guria incomoda, mas um dia ela vai estar aqui na minha casa com a filha dela, ela vai vir, eu vou ser vó, vou fazer um bolo, vou estragar, vou dar doce escondido, igual o Jairo dá os pirulitos para os gurizados na igreja. Eu vou fazer isso, porque eu estou saudando de longe, eu estou trazendo para o coração. É mais fácil, não é? A gente não joga para fora. E por que o evangelho muita gente olha e a gente quer agora? A gente embrulha, desembrulha, não gostei, não. Marinheiro, já vimos a terra, gente. Está lá. Agora é construir o caminho. E nessa construção do caminho é a igreja que faz, não é nem um organismo, nem um político, nada, é a igreja que faz o caminho, que é o próprio Cristo, a gente caminha nele, para lá. Então eu queria concluir esse momento aqui, trazendo para você essa, sabe, eu não sei se é um chamado ou é uma convocação, eu não sei qual é o nome que eu possa dar, mas é algo do meu coração nessa semana passada, que eu tenho orado e buscado em Deus, Deus tem ministrado no meu coração. Se você já viu e saudou de longe, se você tem uma convicção de que você é forasteiro e peregrino, viva como tal. Então não fique chateado não, não fique fazendo biquinho não, porque você não teve isso, não teve aquilo. Você já viu a terra. Você já celebra aí no navio aí, querido. Já dá 2 piruetas, um aleluia, celebra a camarujada toda. É ou não é? Ou será como é que foi aqui? Todo mundo é brasileiro. Como é que eles chegaram aqui na costa um dia? Cabral e as naus lá. Quantos que morreram? Vários. E quando chego de longe, vê lá de longe, ninguém vai, todo mundo pensa todo dia de manhã, viu alguma coisa? Não, só mar, só mar, só mar, não tinha GPS, só mar e mais mar, e mar. Tristeza, batimento, às vezes o mundo está assim, às vezes a igreja está assim, não vejo nada, mas está lá. E nós somos esses homens e mulheres, para falar para aquele pessoal como se fosse o mundo, levantar, subir lá, pegar o luneta e falar, a pátria está lá. Então pode cantar aqui e celebrar. Igual o Miriam quando passou lá e vão tocar o tamborim e vamos celebrar. E nós temos que celebrar isso, porque o povo de Deus é o povo da celebração, é o povo que Deus escolheu para revelar a glória dele ao mundo. Então, o cara que não revela a glória de Deus para o mundo e não atrai como imã, o Michael Gorin fala que nós somos uma comunidade de contraste, ele fala que se nós somos uma comunidade de contraste, então o mundo contrasta. O contraste é a mãe da diferenciação. Porque se tem uma coisa que é branca e outra é preto, é a mãe da diferença. Isso aqui é branco, isso aqui é preto. É o contraste. Uma não encaixa. Então, quando olham para nós como igreja, falam assim, nossa, eles são verdadeiros. Contraste. Nossa, eles são fiéis à esposa. Contraste. Nossa, eles ensinam os filhos. Contraste. Nossa, eles se amam. Contraste. Isso é a igreja viva, poderosa, que já olhou a terra e está avançando para lá. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?